Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Feliz ano novo, acabou o carnaval, estamos em março, é o primeiro programa após o carnaval que nós estamos fazendo. Dizem que no Brasil tudo começa a engrenar após o carnaval. Eu sou contra isso, acho que o ano já é pouco em função dos vários feriados que temos, mas é em função do carnaval. Eu fiz essa introdução porque nós vamos falar de carnaval, mas do carnaval que dá certo, do carnaval que gera dinheiro, do carnaval que gera divisas, gera presença de turistas nas cidades. E eu estou falando principalmente da experiência de São Paulo. O prefeito João Dória, não tenho procuração para defender o prefeito João Dória, mas ele está fazendo um trabalho diferenciado dos outros prefeitos e por isso merece ser elogiado. Organizou os blocos lá em São Paulo, vai haver mudança, houve problemas, ele reconheceu que houve problemas. Mas para falar do nosso carnaval, da nossa realidade e também das perspectivas de melhora, não só do carnaval, mas também da cultura em geral, eu recebo aqui hoje no nosso programa o secretário de Cultura adjunto de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Falei corretamente o seu cargo? Perfeitíssimo, impecável. Eu estava comentando com você aqui nos bastidores antes do início do programa que a gente tem que substantivar antes de adjetivar, né? O cargo, objetivamente, é secretário de Cultura. Existe o secretário titular e existe o adjunto, que é o operacional da secretaria, que realmente monta. Cada um tem uma função meio que diferenciada. Um busca a busca política, naturalmente com a conciliação política, e o outro a idealização dos fatos do dia a dia, do coloquial, do que tem que se montar em termos de calendário. Então, embora o trabalho seja conjunto, ele não tem subordinação e nem tampouco nenhuma regra com relação a um ao outro. Boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, uma honra, um prazer. Me ajuda a fazer o programa de hoje, João Vilela. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite, Guto. Feliz ano novo. Obrigado, obrigado. Paulo Eduardo. Boa noite a todos, boa noite, Guto. Boa noite, Paulo. Eu estava aqui antes com o Paulo, antes de começar o programa, estava dando uma aula aqui de história aqui. Cada vez que eu converso com ele... Apaixonante. É fora de série. Realmente, história é uma paixão que eu tenho. Não tenho 1/1000 do conhecimento do Paulo, mas é realmente muito gostoso escutar as histórias da nossa cidade, da nossa região, e o conhecimento que ele tem na parte de cultura, ele está no lugar certo, sem dúvida nenhuma, que a Secretaria de Cultura e tudo que ele fez por São Vicente, conhece de São Vicente, que acho que poucos, viu, Paulo? Se nenhum, muito poucos mais conhecem o que você conhece de São Vicente. Eu não conheço ninguém, e olha, eu conheço muita gente em São Vicente, que tem esse conhecimento da cultura, da história de São Vicente. E é uma coisa que precisa resgatar, porque São Vicente está muito de cabeça baixa. A população voltou a ter vergonha de falar eu sou de São Vicente. Que nós conseguimos, uma época, melhorar essa questão. Quantas vezes a gente não escutou pessoas e viu pessoas emplacando o seu carro em Santos, pedido por um parente, para não ter um carro com placa de São Vicente. Depois voltou esse orgulho, decaiu de novo esse orgulho, e nós temos que voltar a ter orgulho, sabe? Ter o orgulho da cidade muda tudo. As pessoas ficam às vezes com vergonha de montar um negócio na cidade, dizer que mora na cidade, porque realmente a cidade foi afundando cada vez mais numa lama sem precedentes. É como aconteceu no Brasil agora. Nós passamos por um período, né, Paulo, que o Brasil, a gente começou a ter orgulho do Brasil, e desse mar de lama que saiu, as pessoas começaram a se afundar. Agora talvez nós estamos começando novamente a falar, não, nós somos brasileiros, nós estamos tendo, e nós temos motivos para isso. A gente fala, talvez há 5 anos atrás, que historicamente é nada, a gente falava o seguinte, eu cansei de falar aqui nesse programa isso, a gente só vai melhorar o Brasil quando os poderosos começarem a ir presos, que cometerem crimes, claro. E nós estamos vendo isso agora. Há 5 anos atrás, ninguém em sã consciência falaria que pessoas do quilate político, do poder político que tinha, quilate não no sentido de coisa boa, mas no sentido de poder político. José Dirceu está preso. Do calibre, né? De Marcelo Debrecht, grandes empresários presos. Marcelo Debrecht preso. A maior fortuna desse país praticamente. Ninguém mandava mais esse país na parte de empresa do que ele. De obra, de infraestrutura. Palocci preso. Provavelmente no próximo mês, ou até nesse mês, Guido Mantega preso. É o próximo. Seria já tá o próximo. Não, já tá pela bola 7. O mandado de prisão dele está pronto, só falta mandar. Já saiu na impressora. Já está lá pronto, só falta assinar.
Então, assim, e isso quer dizer que o Brasil está melhorando muito. Muito. Porque é só nessas horas que você começa a ver que você consegue ter realmente uma resposta do país. E eu acho que esse é o primeiro princípio para mudança, para melhoria. São Vicente em 2 meses, né, Paulo? O que mudou em São Vicente? Falta muito, claro que falta muita coisa. Estava no fundo do poço. Está começando, começando a respirar. Ver a luz e no você fim do passa túnel. lá, você já vê as pessoas já mais animadas, vê os lugares mais limpos. Autoestima é importante. Fundamental. A questão não é autoestima. São Vicente tem uma coisa muito curiosa, né? Quando eu digo São Vicente, eu não estou me referindo bairristicamente ao território de São Vicente. Isso é importante. Quando eu falo São Vicente, eu digo a capitania de São Vicente, eu incluo nisso A Santos, ilha, Praia Grande. ilha. Não, mas o espaço, Né? porque Sim, a o capitania entorno. abrigava desde lá Ubatuba até praticamente a área de Do registro Paraná, né? no Até Paraná. antes, até Então é depois. um complexo grande. Quando a gente fala desse complexo, a gente fala, puxa vida, mas a história não foi muito feliz conosco. Primeiro porque os primeiros que aqui chegaram, pelo menos agora reconhecidos, eram em 1493. Alguém vai me dizer, puxa, Paulo, que louco, como é que você pode dizer que alguém chegou aqui em 1493 se o Brasil foi descoberto em 1500? Porque passaram por aqui algumas naus espanholas, buscando determinar aquele famoso Tratado de Tordesilhas, onde é que até onde iria a terra, quando não teria terra. E ao passar por aqui, e evidentemente que eles vieram perscrutando o litoral brasileiro, descobriram que essa nossa região, esse nosso espaço do território do estado de São Paulo, é o território mais ricamente irrigado dessa região. Eu digo para todo mundo o tempo todo, o Morro da Biquinha, por exemplo, lá de São Vicente, o Morro dos Barbosas, conhecido, tem 5 nascentes, em um morro único. Então você diz assim, puxa, Paulo, mas é verdade isso? E você começa a perceber, Santos, por exemplo, não demonstra muito os seus córregos, porque eles foram todos canalizados, porque era uma área também altamente irrigada. E a disputa por essa terra não era à toa, era porque a área era tão irrigada e naquela época o artigo principal era água potável. Então não adianta você parar, por exemplo, no costão da Bahia, onde raramente se vê uma nascente, e você cair aqui nessa região e descobrir que tem nascente em tudo quanto é lugar. Água né? potável e proteção natural dos... Exato, né? porque aí tinha barreira que protegia, Os então... geográficos ajudavam E aí, na proteção. em 1502, depois que Cabral descobriu, o bacharel Cosme Fernandes aqui chega, efetivamente, e descobre aquela baía tranquila, plácida, bucólica, que é o Porto das Naus, aquela região ali escondida, porque você entra pela Ilha Porchá, se vier de barco, passa embaixo da Ponte Pêncio e você descobre um lugar que parece um grande lago. Ora, esse é um lugar melhor para atracar as caravelas. Ali ele criou o Porto das Naus, isso em 1502, que era um trapiche alfandegário, que depois Martim Afonso, quando veio em 32 de maneira oficial, aí ele veio fundar oficialmente, eles tiraram o bacharel daqui, que foi lá para o sul, para Cananéia, se refugiou em Cananéia, porque eles eram antagônicos, até porque o bacharel não fazia parte da coroa, e quem mandou aqui foi o rei, efetivamente, para constituir a primeira povoação oficial. Foi então que começou o governo de verdade. Então você pode dizer assim, ocupação nós tínhamos desde 1493. Agora, governo organizado desde 1532, quando então Martim Afonso colocou lá 2 juízes, 2 vereadores, um delegado, aí tinha Câmara, tinha polícia. Então aí montou-se uma estrutura de governo efetivamente. É uma paliçada que nós descobrimos recentemente, uma das paredes dessa paliçada, onde o Martim Afonso, a princípio bacharel Cosme Fernandes, e em seguida Martim Afonso se instalou. Era uma espécie de um forte que, curiosamente, não está na água. Ele está na parte mais para dentro, porque ele servia para proteção contra os índios. Os índios, então, eram os tis. Espera um pouquinho, estão tirando a nossa água, estão tirando o nosso espaço, né? Então vamos brigar por ele. Por isso que havia tanta briga e tanta confusão pelo mesmo território, que é esta região. Porque fica às vezes meio inexplicado, dizendo, por que eles brigavam tanto por São Vicente, entre aspas, né? Por São Vicente, que depois virou Santos aqui com Brás Cubas, que veio na expedição do Martim Afonso, justamente por conta disso. E aí a cidade, ela tem na sua história, longa história, mais altos e baixos. Ela foi incendiada umas 7, 8 vezes, ela foi invadida por corsários. Nós falávamos agora há pouco do Thomas Cavendish, por exemplo, foi um dos que invadiu. Um pirata holandês, Van Spielberg, também invadiu a cidade, predou, arrancou tudo. Até uma lenda que não sabe se é verdadeira. Também agora, há pouco tempo atrás, uns 4 anos atrás. Mas esse não era pirata corsário, era da terra mesmo. E esse aí foi diferente. Ele dizia que era um santo, mas ele não era. Ele dizia que ele ia fazer, mas ele não fez. Então a gente só lamenta o que aconteceu. Eu não vou nem querer falar do passado, mas daquele remoto eu falo. Há uma lenda que o próprio Van Spielberg enterrou, depois que vieram as forças inglesas atrás para defender as portuguesas unidas, ele tinha que se refugiar, ele enterrou o seu tesouro na Ilha Porchá.
E essa lenda corre até hoje, porque aparentemente esse tesouro nunca foi encontrado. Ele levou 3 marinheiros para fazer a enterra do tesouro, cobriu com pedras, o que tinha. Foram assassinados esses 3, ele ficou vivo, ele acabou morrendo sem revelar esse segredo. Então há uma teoria, que não se sabe se é verdadeira, se é uma lenda, de que a Ilha Porchá conteria um tesouro. Existe algum registro oficial que dê uma pista de que em isso... Em termos de mapas, não. Em termos de declaração do próprio pirata, dizendo que ele enterrou seu tesouro na Ilha Porchá, esperando um dia... Evidentemente não era Ilha Porchá. Tinha outro nome, tinha vários nomes. Ela foi Careca, Ilha do Mundo, ela foi... Mas aí mostrava o istmo, nos mapas antigos que existiam, aparecia até a fortaleza do Martim Afonso, uma fortalezinha de pedra que foi construída exatamente sob onde está a Casa Martim Afonso. Aquela casa não é a casa de Martim Afonso, porque tem lá um pequeno museu, onde é o Fundação Arquivo Memória de São Vicente. Isso na Praça 22 de Janeiro. Exatamente. João Vilela conhece tudo, isso é muito bom. Adoro conversar com gente. O Vicentino, eu brinco, eu nasci em Santos, mas eu sou um filho de São Vicente. Não, é exatamente isso. Eu estudei em escolas de São Vicente, então tinha essa questão do orgulho de conhecer, e eram escolas municipais, Paulo. Então, sim. Havia mais essa... Eu estudei no Raquel de Castro, estudei no República de Portugal. Aliás, muito boas escolas, diga de passagem. Na época eles conseguiam fazer, eles conseguiam fazer muito mais do que eles tinham de recurso. Porque aquela casa que eles chamam de Casa Martim Afonso, não Casa de Martim Afonso, aquela Casa Martim Afonso era a casa do Barão de Piracicaba. O Barão de Piracicaba morou ali. Aquele trecho conservado, preservado, é um pedaço. Porque a casa em si era praticamente... E não é tão antiga assim, né? 1890. As pessoas imaginam que foi de 1532. Não. Agora mas a confusão é porque casa. Quando a Casa Martim Afonso, que era a casa do Barão de Piracicaba, e ali embaixo morou Martim Afonso, foi feita essa intervenção, porque aí uma construtora, etc., foi quando descobriu-se, então, uma parede de pedra, que era justamente a parede de pedra que lá está, que provavelmente é de 1501 ou 1502, que foi a primeira fortificação, é uma parede dessa largura, ela está lá para quem quiser ver, evidentemente coberta por um vidro, ela está soterrada, e a gente deduz que atrás daquela casa, que era a casa do Barão de Piracicaba, exista o remanescente dessa fortaleza, que até então nos livros era citada como Fortalezinha. Era uma fortaleza que existia justamente para proteger os habitantes da vila, da primitiva vila, contra os índios, eventualmente, não do mar. Você pode perceber que está bem longe do mar. Afastado. Mas as paredes estão lá. As paredes, a Margarida Andreatta, que foi uma antropóloga conhecidíssima e uma pesquisadora muito profunda e muito respeitada, faleceu com 90 e poucos anos, ela constatou através do teste de carbono 14 que aquela parede de 1503 ou 1502, ou seja, exatamente de quando o bacharel ali se instalou para fazer a vila, naquele entorno. Então ali é um remanescente desse núcleo do bacharel. Há grandes evidências que a Praça 22 de Janeiro, que o João falou com muita propriedade agora há pouco, onde tem aquele monumento que foi inaugurado em 1900, o monumento do 4º centenário foi inaugurado exatamente em 1900. Só aquele monumento já é história pura, né? Dizem que embaixo daquela área e em torno todo era onde estava a antiga vila de São Vicente, que foi soterrada pelo tal maremoto, que agora cria-se uma nova teoria, que não era um maremoto. Na verdade, dizem que foi um meteorito que caiu exatamente na Baía de Santos e que produziu um vagalhão de água tão alto que destruiu o que existia da vila primitiva, tendo ela que ser reconstruída de maneira diferenciada. Tanto que a igreja matriz original, que não existe mais, ela era de frente para o mar. Hoje a igreja matriz de São Vicente ela é de costas para o mar. A entrada dela é o contrário, prevendo que isso pudesse acontecer alguma vez mais na vida. Paulo, que naquela região do Gonzaguinha, mais próximo, vamos ter uma ideia, do Gáudio, vamos aquela região, diz que ali encontram algumas resquícios na verdade, debaixo do mar ainda. Um pouco mais para frente. Sim, porque mas região, a vila em si original era essa embaixo da casa Martim Afonso, que é naquela região, que é a Praça 22 de Janeiro. E o restante não era nem o Gáudio, era lá do Grajaú. Tem o prédio Grajaú. Quando você vai pela praia do Gonzaguinha, efetivamente, tem o Grajaú, que é aquele primeiro prédio em cima da areia, a vila que está submersa, que Márcio França até mandou pesquisar. E tem mesmo lá alguma coisa assim de construção, que evidentemente que foi sendo destruída pelas ressacas, pelas correntes, por tudo que acontecia. Mas efetivamente existem remanescentes ali sim. São Vicente tem uma história tão rica, tão linda. Aliás, quando eu digo São Vicente, Santos, essa região, que a gente deveria estar colocando isso bem para cima. A autoestima não se faz de buraco em rua, né? A gente tem problemas, a gente sabe isso, pontuais problemas administrativos, por culpa de maus gestores. Mas a nossa história, a nossa essência é tremendamente
extremamente rica. Isso poderia ser tranquilamente passado para as crianças, para os jovens nas escolas, né? Deveria, né? É que, na verdade... E por que não? É porque você está contando o início da história do Brasil. Porque, na verdade, o que acontece... E das Américas. O que acontece na história brasileira é o seguinte, lá em 1950 tinha-se uma Constituição e uma tese histórica. E essa tese histórica acabou se fixando e parece que eles não evoluem. O historiador tem que pesquisar. E se por um acaso você descobriu que o fato histórico não é tão fiel como aquele que era contado, adapte-o, né? Então, por exemplo, você hoje ouve muito falar de Martim Afonso. Você ouve falar do bacharel Cosme Fernandes? Muito pouco. E ele foi expulso para Cananéia, lá ele montou uma pequena cidade, depois ele voltou e retomou a cidade. Tudo isso não é contado, porque é detalhe, né? Mas é um detalhe muito rico. Por exemplo, o Porto das Naus é o primeiro trapiche alfandegário das Américas. Você acha que é para estar naquele estado do Brasil, de abandono? Não é. Era para a ONU dizer, espera um pouquinho, ali começou da humanidade. Começou as Américas ali. Ali era para estar endeusado, aquela área cercada, os antropólogos... Se fosse na América do Norte o Porto das Naus, Paulo Eduardo, o que seria ali? Em Nova York, você imaginar que os caras pegam um cemitério que era dos holandeses que iniciaram e hoje é um ponto turístico fantástico, né, onde enterraram os primeiros holandeses que vieram, quer dizer... os primeiros habitantes de Nova York, né? Wall Street, não é que a parede que dividia um lugar para o outro. Pois é. Vai todo mundo lá, né? Todo mundo no mundo sabe o que quer dizer Wall Street, pelo menos financeiramente sabe dizer o que é. Mas era a parede que dividia, olha, para cá, para lá tem os índios, a gente, é a nossa parede que tem ali. Os pioneiros dele chegaram muito depois. Você sabe que o ano do passado que aconteceu aqui. Há uma teoria internacional e uma regra internacional dizendo que a história eu já falei isso uma vez aqui, eu acho que eu vou repetir para o telespectador que não ouviu. A história se materializa com as escolas, com as igrejas e com as fortificações, né? Então, igreja é preservada e fortificação militar é preservada. As fortificações, a maioria ainda existem por aí, estão colocadas, as igrejas que sobraram também estão aí, são história viva. Existe uma organização internacional chamada ICOFORT, que é a International Fortifications of the World. É um grupo que valoriza as fortalezas e agrega a elas o valor histórico que elas merecem. Montevidéu, a vice-presidente internacional da ICOFORT, que veio a São Vicente a meu convite para fazer uma palestra e falar um pouco do seu monumento histórico, eles acharam recentemente, há alguns anos atrás, que é de 10, 12 anos, em Montevidéu também era uma cidade cercada, acharam um pedacinho de muralha, que eles chamam de muralhas de piedra. Ela achou, me parece que 9 metros de muralha, num terreno particular, quando iam fazer uma escavação para construir um edifício. Mais do que rapidamente o país se agregou em torno daquela muralha, impediram a construção, vários empresários compraram aquele espaço, envidraçaram para provar que Montevidéu tem essa fase da história, e hoje aquela muralha, uma simples muralha de 9 metros, agregou todo um país em torno de sua rica e poderosa história. Nós somos uruguaios, como eles diziam, né? Ela veio aqui ao Brasil, ela disse assim, Paulo, com todo respeito, nós temos uma muralha. Vocês têm uma história tão densa, tão rica. Imagina o primeiro trapiche, a primeira igreja, a primeira escola, a primeira Câmara das Américas, o primeiro governo constituído. Tudo isso deveria nos enriquecer e a gente tem tanto orgulho de ser a primeira que a gente acaba se perdendo no tempo. A própria Santa Casa de Santos é o primeiro hospital das Américas. Exatamente, a Santa Casa de Misericórdia. E se confunde essa questão, muito por conta também da nossa omissão, com Porto Seguro. Porque todo mundo acha que Porto Seguro, na Bahia, é a primeira cidade. O Brasil foi descoberto. Quando você fala essa questão da história... lá mesmo, provavelmente, na verdade, não. Deve ter chegado O Brasil lá, não foi descoberto. Então, eles já essa questão que o Brasil é que estava. Da reparação e contar a história de Exato. acordo com o Cabral talvez a primeira missa lá. A primeira missa, sim, quem sabe? A primeira missa até pode ser, muito embora haja dúvidas, porque se esses espanhóis que vieram para cá também eram católicos de fé católica, como eram, né? Então em 1493 já teve uma primeira missa aqui. É que na verdade a coroa portuguesa tinha mas registrada, né? É a história do Martim Afonso oficialmente e tal. É como que vai acontecer dia 20 agora. Dia 20 próximo de março, a São Vicente comemora 52 anos como cidade monumento da história pátria. Quantas cidades monumento da história pátria existem? Nenhuma. Só São Vicente. E ninguém, desculpa te interromper, mas ninguém sabe disso, né? É até importante que você explique o porquê isso. Porque, na verdade, nós fomos uma referência. Toda essa história que eu estou te relatando,
e esses fatos poderiam ser abrangidos de maneira muito mais minuciosa e minutada, quer dizer, nós teríamos um programa para falar de cada item especificamente. Quando a gente fosse falar, por exemplo, da primeira igreja, a gente teria que falar da igreja principal, depois da igreja de Santo Antônio, cujas ruínas nós descobrimos recentemente, e essas são anteriores à da igreja matriz, que é de 1570. Então já existiram 3, a matriz é a terceira igreja do Brasil, e a mais antiga, efetivamente, com instalações e próprio. Então o governo reconheceu que a cidade é um monumento histórico, é um monumento de referência. Porque aqui começou a democracia, aqui começou o berço das Américas. Em função disso, nós nunca estamos comemorando, até porque passamos por períodos, como você mesmo disse, João, períodos nefastos na cidade. Então agora, no dia 20, nós combinamos Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que no nosso entendimento representa a essência da família brasileira. Mesmo numa conversa com Dom Bertrand, eu até conversando com ele alguns anos atrás, eu perguntei, Dom Bertrand, o senhor se sente melhor que alguém? E ele objetivamente disse não, me sinto muito mais orgulhoso de poder ter feito parte da história deste país e da história de Portugal, de uma forma ou de outra. Ele não é melhor que ninguém, mas ele representa a essência da família brasileira. Então convidamos Dom Bertrand, que fará uma palestra no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, no dia 20, a partir das 18 horas, ele chega às 17, é recebido pelas autoridades civis e militares na prefeitura, aí vem caminhando pela rua, porque uns príncipes caminham, as pessoas têm que ver que existe um príncipe que caminha, ele vai entrar no Instituto por volta das 6, 6h10, fica conversando com as pessoas, aí nós vamos reunir o Círculo Monárquico, as instituições culturais, evidentemente, para terem um colóquio simpático com ele, e a pretensão é que a palestra dele comece às 7, com duração exata de 50 minutos. Ele vai abrir 15 minutos para discussões e debates, em seguida servimos um simples coquetel, uma coisinha muito simples, e ele retoma a sua vida, que a agenda do príncipe é muito lotada em função desse movimento de monarquia. Dom Bertrand de Orleans e Bragança, descendente de Dom Pedro I e... bisneto da princesa Isabel, trineto de Dom Pedro II, efetivamente, né? Da mesma linha sucessória. Seria... Ramo de Vassouras. Seria irmão, até para esclarecer. Ele é irmão do herdeiro da coroa. Efetivamente, se a coroa brasileira voltasse hoje, e aliás, uma pesquisa feita pela Mônica Waldvogel, eu falei isso agora há pouco, com 6.000 pessoas, perguntaram para 6.000 pessoas qual seria o regime de governo que elas gostariam de ter. Curiosamente, 41% escolheram a monarquia, porque refletem na monarquia a imagem do governo sólido, denso, familiar e que não tem o risco que tem a república. Eu te dizia para o João um pouco, a não ser as monarquias africanas, que são fantasiosas, mas não existe uma monarquia no mundo onde tenha miséria, pobreza, gente mendigando na rua, essa situação crítica, porque o povo, de uma forma ou de outra, se irmana com o espírito familiar. Então, o que vai acontecer efetivamente, é que Dom Bertrand vem para falar a respeito disso tudo, mas ele sendo o segundo da linha de sucessão. O primeiro é Dom Luís, que está bastante doente, que seria o herdeiro da coroa. E ele como príncipe imperial. Somente um pode ostentar o título de príncipe imperial, embora tenham vários príncipes, e uma princesa imperial. No Brasil, há apenas o príncipe imperial, que é Dom Bertrand nessa linha de sucessão. Você vai me dizer, tudo bem, Dom Luís não teve filhos, Dom Bertrand também não teve filhos. Dom Bertrand está com 78 anos, Dom Luís um pouco mais idoso. Quem seria o terceiro? Dom Antônio. Então esse teve filhos. Aí abaixo de Dom Antônio vem Dom Rafael, que é o príncipe herdeiro, jovem príncipe herdeiro do trono brasileiro, se é que ele um dia vai existir. Qual é a diferença de um príncipe para um republicano? Objetivamente, ele é preparado para administrar e estuda desde criança o que é administração pública, o que é economia política, o que é sociologia, o que é hereditariedade, heráldica, e aí ele vai filosofia, história, né, e geografia para entender exatamente o que significa tudo isso. Então, um príncipe é preparado para administrar. Aí vem a famosa história, mas a rainha da Inglaterra, como eu li esses dias, dizendo, a rainha da Inglaterra não manda nada. Ao contrário, ela não precisa mandar, é ela que une o povo. E só essa união, esse agregamento em torno da monarca é que faz com que ela seja tão importante para esse povo. Eu dizia até recentemente aqui no nosso intervalo, antes de começar o programa, que o Charles, quando agradeceu por 60 anos de reinado dela, ele foi bem objetivo. Mamãe, majestade, nós agradecemos o povo britânico de saber que você estava lá. Com maremoto, com terremoto, com bomba atômica, com o que for. Existe uma figura que une esse povo e ele acaba sendo o reflexo dela. Hoje o que falta no Brasil, por exemplo, é uma referência. Que referência tem de político, por exemplo? Todos que você lembra estão encastelados ou invadidos numa lava-jato, lava qualquer coisa, Petrobras, confusão, ou presos. Então não há uma referência.
A sua referência hoje acaba sendo um empresário como o Silvio Santos, que está lá há 53 anos sendo honesto, correto, ético. Dória, em São o Paulo. Dória, por exemplo, um grande administrador de São Paulo, que está tendo uma visão empresarial para a administração, que aliás eu tiro o meu chapéu para o Dória, porque o bom administrador é aquele que se trata de técnicos e não de políticos. Exatamente. A política tem que ser exercida com a conciliação, com a contemporização, mas a base de qualquer governo é a técnica, não é a política. Porque a política vai ser conveniente. Para a política, eu ponho o meu amigo ali, ponho o outro aqui nesse canto. Você faz os acordos. Exato. E mantém a tua base. Perfeito. Só que você não evolui. A evolução vem do técnico que vai desenvolver o projeto e assim estabelecer o programa. Aí funciona a coisa como deveria. E aí a gente está chegando no break, mas eu não podia deixar de pedir para você fazer essa colocação. Temos uma dívida com a família real brasileira, porque na transição da República foi um golpe. Sim, né? Horroroso, diga-se de passagem. Isso sim foi, aquilo sim foi um golpe. E se alijou, se apagou, o objetivo foi apagar a presença da família real da história do Brasil. Se trocaram brasões, foi feita, Dom Pedro II foi expulso, né, recente, no início do século XX, é que se fez um arranjo ali para... marechal, né, que ele confiava, que ele foi traído de maneira muito escandalosa. Ele teve a dignidade de não conclamar as forças para combater, porque ele poderia fazê-lo. Inclusive deveria, né? E tinha tropas à disposição para enfrentar. E leais a ele. Surgiria no Brasil uma guerra civil e ele pensou primeiro no povo brasileiro. Dignidade como este homem teve, nenhum vai ter, pode ter certeza. Ele foi jogado num navio e dito, só vai sair de madrugada para a Europa. E não volte mais aqui, né? Aí levam a ele uma mala, à época, com 600 mil contos de réis, que era uma fortuna. E ele se recusou a receber o dinheiro, na frente de um monte de gente, dizendo que esse dinheiro é do povo brasileiro. Ele ia exilado, morreu pobre 2 anos depois, praticamente, porque ele morreu em 1891, de desgosto, num hotel muito humilde em Paris, não era um hotel de 5 estrelas, né? Pago pela família do Conde de, que até então era a família Orleans, justamente a família, curiosamente a família real francesa, o ramo francês da família Orleans, que o manteve neste hotel durante esses 2 anos. Ou seja, foi um homem de grande dignidade. E o país, não preciso dizer, era a 3ª maior economia do mundo, talvez até a 2ª em termos objetivos, porque tinha uma riqueza estrondosa. Foi o 2º país do mundo a ter telefone. Thomas Edison pôs nos Estados Unidos e fizeram aqui no Brasil. Então, assim, não tem que discutir. Evidente que na época do Império nós não tínhamos hoje os recursos que temos. Mas eu não tenho dúvida, e isso eu não vou nem discutir. Se o Brasil ainda fosse uma monarquia, ou pelo menos uma monarquia como era na época de Dom Pedro, nós estaríamos em número 1, sem dúvida nenhuma. Não com essa farfalha que acontece hoje, de que a cada 4 anos vai um grupo lá e administra. Mais 4 anos entra outro grupo e administra. Esse sentido da minha mão significa administração, entendeu? Então estão sempre administrando. Constrangedor, muito constrangedor. João Vilela, para a gente fazer o break, você, por favor, com a palavra. Não, eu não sou a favor de monarquia. Eu sou a favor da república, eu sou a favor de até uma questão de Montesquieu, que eu vejo que a alternatividade de poder, porque é verdade, Paulo, se pensar dessa forma que você está colocando, sem dúvida, a pessoa é preparada. Mas nem sempre você consegue, a gente vê que uma parte, nem sempre preparar simplesmente tecnicamente, a pessoa acaba tendo, por uma regra hierárquica, por exemplo, condições, mesmo a cabeça das pessoas é muito diferente, por mais que você eduque igual e você procure melhorar, você acaba tendo problemas no meio do caminho, né? Você acaba tendo pessoas que não são adequadas e aí a coisa pode entornar, né? João, é muito difícil, só para te traduzir uma coisa, é muito difícil, por exemplo, filho de uma família boa ser ruim. Não, de maneira geral, o caráter se transmite pela sua tradição. Os valores. Os valores morais, os valores éticos, efetivamente. Paulo, é difícil saber o que é bom e o que é ruim. E quando eu falo num rei, num imperador, também não estou aqui fazendo defesa da monarquia, muito embora eu seja um monarquista e nota-se isso visivelmente. A monarquia mantém unidade. Então, assim, no caso, a Inglaterra é o exemplo mais vivo, né? A rainha, ela realmente é a chefe de Estado, ela representa o país, ela mantém a unidade, mas quem administra é o primeiro-ministro. Claro. Aí acontece, por exemplo, o primeiro-ministro é um tranqueira. Digamos que ele seja uma porcaria do primeiro-ministro, ele seja desse cara. Aí troca, sem caráter. A rainha dissolve o parlamento, porque esse poder ela tem, e aí abre-se eleições gerais. Esse novo que foi eleito, por acaso, é outra tranqueira. Ele ficou lá 5 meses, ele é uma droga, ele é um petista da vida.
Aí que tá. Mas o rei não governa. Mas o rei não governa. Não governa, mas é um chefe de Estado, tem muito poder. Como podendo, por exemplo, o que você acabou de falar, Mas pode instituir o parlamento. Mas é um poder limitado. Aí que tá. Agora, é limitado por em exemplo, termos. se o rei for louco, o que pode acontecer? Como nós aí tivemos sim. a Dona Maria... Perfeito. Ela é afastada. O que eu vejo, assim, nós tivemos... É nomeado um conselho político. Nós tivemos muito problema no Brasil da administração. Concordo que Dom Pedro II era um cara que tinha uma qualidade, algumas qualidades difíceis de encontrar até hoje. Sim. Uma pessoa preocupada com a educado botânica. por José Bonifácio, não podemos esquecer exatamente. disso. Dom Pedro I deixou... Mas o próprio José Bonifácio, Dom Pedro II, o próprio José Bonifácio não queria que tivesse a monarquia, a continuidade da monarquia. Foi um dos motivos que ele foi expulso do Brasil certa época. Mas ele entendeu que só a Ele monarquia fazia poderia pelo bem garantir do a país. unidade do Brasil naquele momento. Em determinado momento. Isso. Depois ele queria que fosse uma... Poderia Então, uma transição. Ele mas defendia, tanto que ele foi inclusive, expulso. o parlamentarismo. Sim. Isso. Mas por isso que ele por foi expulso. conta do absolutismo do Dom Mas Pedro I, nós que era um deixamos, absolutista democrata. com o Império, nós deixamos algumas coisas, como somos o último país do mundo a abolir a escravidão. Como Império. E ainda foi um ato de E força, e foi por um isso ato que o Império caiu. Porque da- foi a Princesa Isabel, um Isabel, decreto, sim. uma lei que ela assinou, determinando efetivamente, através do decreto, a abolição da escravatura. Senhores, vamos continuar com esse assunto, está quente, mas nós temos que fazer um rápido break. TV Com Debate volta em instantes. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. Ah, e a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço. Pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV Com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? TV Com Debate já está de volta. O primeiro bloco foi muito quente, foi muito bem diluído
pelos nossos convidados de hoje. Hoje eu recebo aqui o secretário de Cultura adjunto de São Vicente, Paulo Eduardo Costa, e o nosso comentarista João Vilela. Vamos continuar nessa parte histórica, mas antes, senhores, eu preciso falar da volta de São Vicente, da cultura de São Vicente, a um cenário que ela nunca deveria, uma posição que ela nunca deveria ter saído no cenário nacional. Tivemos brilhantemente o maior espetáculo encenado em areia de praia do mundo, está no Guinness Book, né? O maior espetáculo de areia do mundo. A encenação da fundação da Vila de São Vicente. A encenação formal da Vila de São Vicente. Esse ano voltou com aos moldes para 10 mil pessoas dia, os 5 dias consecutivos. Tivessem 10 dias, teríamos casa cheia, lotada, autoridades, o ministro da Cultura veio assistir, entre outras grandes autoridades que vieram prestigiar a cidade. Foi realmente um movimento maravilhoso e ao custo zero. Exatamente isso que eu digo, custo zero. Porque assim, uma coisa é você fazer com dinheiro. Fazer esse dinheiro tem que ter o quê, João? Criatividade, né? Buscar espaço, parceria, conversar. Dizer que foi zero, evidentemente que zero total não foi, porque alguém doou alguma coisa. Alguém teve que doar a linha, ou teve que doar o botão, ou teve que doar o papel, ou teve que doar o tecido, né? A mão de obra. Aí um veio lá e doou a iluminação. As arquibancadas foram parceria com o governo do estado, através do Via Rápida. Mas criou-se naquele entorno da Biquinha, que estava totalmente abandonado, cheio de marginais, cheio de drogados, com assaltos, uma escuridão tenebrosa. Hoje você já anda na Biquinha com segurança, sem medo. Aí você vai dizer assim, mas é milagre de um administrador? Não, é de uma equipe. Porque as pessoas da cidade têm que amar a sua cidade. Quem ama de verdade percebe o que acontece. E todos viram o fiasco que foi a última administração de São Vicente. A cidade toda se unia em torno de tentar resgatá-la. Então, quando você fala em São Vicente, você vê hoje as pessoas preocupadas verdadeiramente em termos um hospital de novo, em termos condições de escolas, em reabrir as creches que foram fechadas, em manter a segurança, em limpar as galerias pluviais, estavam todas entupidas. Eu, pessoalmente, fui constatar a limpeza de uma galeria por acaso. Estava passando, encontrei o amigo Ulisses de Garavati, que é um herói, e ele tirando, dentro das galerias, tinham sofás, televisões velhas, geladeiras. Por quê? Porque o povo não tinha sua própria autoestima. Dizia, virou uma maloca, tem lixo em todo lugar, eu jogo aqui mesmo. Hoje o pensamento começa a mudar. As pessoas começaram a agregar-se dentro da cidade e quando você ama a terra onde você mora, você valoriza, você policia, você defende, olha, não joga aí, vou te denunciar. É a sua casa. Exatamente, é o seu quintal. Quando você começa a ver muito lixo jogado, há uma tendência do ser humano médio, alguns não vão jogar de forma alguma, mas o ser humano médio, você pensar no médio sempre. Sim. Ele vai junto com os outros. Ele Maria vai com as outras. Tem até um livro de um criminologista americano que é muito bom, que ele fala do 80-20 em relação a essa parte da... e 80% vai com as outras. Ele fala do presídio. Não estamos falando disso, mas todos os presos. Ele fez uma pesquisa durante 25 anos, ele fez nas prisões americanas, ele estudou a cabeça dos presos, como é que era. Ele descobriu o seguinte, foi uma conta burra, mas uma conta que funciona, que 10% dos que entravam lá iam voltar a cometer crime, aconteça o que acontecesse. Por isso é um presídio bom, um médio, um ruim. 10% iam cometer o crime. 10% iam entrar, não iam cometer jamais. E aprender a lição. E 80% depende do que? Do presídio. Isso acontece também da forma que tem, na população em geral. Não serve só para o presidiário, serve para qualquer um. Então as pessoas veem lixo na rua, vem ali um sofá jogado e aquilo fica, como tinham pilhas ali, em toda a esquina de São Vicente, você tinha uma pilha. Um bom tempo sem recolhimento do lixo, né? São Vicente ficou bem abandonado. O maior exemplo disso é o metrô de São Paulo, que desde o início eles consideraram essa questão da limpeza constante do metrô. Sabe que o metrô brasileiro, quem viaja pelo mundo inteiro, que vai para Nova York, que vai para Londres, vai para Paris, vai para Alemanha, um dos mais organizada Alemanha, não se compara em termos de limpeza. Tudo bem, muito menor. Mas não há pichação, não há depredação nem vandalismo. Mas você vê a limpeza do metrô de São Paulo, ele é referência. O que é incrível é que, às vezes, a pessoa na Praça da Sé joga a sua sujeira no chão e no metrô, quando ele desce na Praça da Sé, ele não joga. É uma coisa absurda você pensar dessa forma. E o contrário que acontece em Paris, que ele na Champs-Élysées ele não jogaria o papel no chão, ele desce aquele do Arco do Triunfo, que está sempre sujo normalmente, pessoas urinam lá, pessoas consomem drogas lá, o trem ele é abandonado, ele é um trem pichado normalmente.
É um trem que está numa situação não tão boa quanto o de São Paulo. Você não tem acessibilidade para as pessoas, quer dizer, alguma coisa, é o underground do inglês, né? É o subúrbio, é a descida lá do subway. É. Então, na Alemanha, que é um país organizadíssimo, você vai para o metrô de Frankfurt, não tem a limpeza do metrô de Nova York, que é uma de São Paulo, perdão. Então, essa questão de entender a cabeça das pessoas, a gente falando de São Vicente. A população de São Vicente quer que São Vicente cresça muito. Mas se for deixando, a gente vê aonde chegou. E o que muda? Mudou. Mas seu Guto, é o exemplo? É o exemplo. A prefeitura recolhe o lixo, eu não vou jogar o lixo. Mas também não é só o exemplo. Não é só o exemplo. Eu acho que verdadeiramente é quem lidera. E vem aí apagar a figura da imagem de quem está o exemplo no de quem comando. Por exemplo, o Pedro Gouveia. Não estou fazendo propaganda do Pedro, mas Pedro Gouveia é um filho de São Vicente. Ele foi vereador durante 3 gestões. Ele apaixonou. Olha a cidade. O Marco, olha a cara da cidade. O Marco estava todo pichado. Esse que você está vendo, a ponte estava toda destruída, restauraram. Aquela parte do pier do pescador estava cheia de buracos. Né? A cidade ganhou uma nova imagem. Essa imagem da cidade, você vai dizer, mas em 2 meses por quê? Porque o Pedro sabe liderar. O que ele fez? Ele reuniu a sociedade. Ele agregou personalidades da cidade que, de uma forma ou de outra, amam São Vicente, como nós amamos, né? Todos estão lá com salários, microsalários, ele decretou calamidade financeira, os secretários perderam todos os seus benefícios e adicionais, estamos ganhando salário. Mas estamos confiantes que a cidade vai resgatar. Pra você ter uma ideia, só para te falar como é lindo a cidade. É uma cidade linda. Então, isso é a Vicente, olha, a nossa encenação, linda encenação, que esse ano teve jornalista do mundo inteiro, que protagonizou matérias em todos os lugares. Né? Os atores principais. Essa é a Marisol Dias, por acaso, a Índia Batira. De São Vicente. Que volta a fazer, né, o papel, ela venceu... Marisol venceu um concurso quando ela era frentista, isso há muitos anos atrás. Que é uma história muito legal. Transformou-se numa atriz, porque formou-se para isso, já tinha essa vocação, e hoje ela volta a ser a Índia Batira, efetivamente, defendendo a sua terra e defendendo contra a guerra. Esse é o momento exato em que a guerra era interrompida. Uma cena linda, uma cena... Só atores vicentinos... Na verdade, não, porque curiosamente nós tivemos hoje, como o rei Dom João, o Luciano Zafir. Aí se pergunta assim, mas quanto custou o Luciano Zafir? Nada. Perfeito, é importante você esclarecer. Ele gosta da cidade, ele se ofereceu gratuitamente, ele mesmo se hospedou no apartamento do Guarujá dele e vinha todos os dias com texto decorado, com figurino, com paciência, com entendimento de que nós tínhamos limitações. Isso que é diferencial, é o amor. E quando eu digo amor, não digo amor burlesco, essa coisa fantasiosa. É o amor pela sua terra, é o amor pelo que você gosta. Né? Você veja o exemplo do carnaval que nós conversamos aqui. Vamos falar do carnaval. O ano passado, nós tivemos 4 blocos carnavalescos e os Babaianas sem tabuleiro. O ano passado, os 4 blocos foram confinados a pequenos pedaços e os Babaianas tinham em torno de 15 mil foliões cercados por gradis. Este ano não tinha, e teve confusão, ano passado teve briga, teve tumulto, né? Porque houve provocações e tal. Este ano não tinha um gradil, não tinha nada protegendo, a população participou do carnaval e nós reunimos 80 mil pessoas. Alguém me disse, eu reuni 80 mil pessoas porque o país está em crise e ninguém viajou. Mas a opção carnavalesca veio ali. E aquele carnaval família reuniu não só os Babaianas com 80 mil pessoas, como reuniu 66 blocos e bandas carnavalescas. Repita, de 4 para 66. Você consegue notar a diferença? Aí você vai dizer, mas o que é algum milagre? Não! É porque as pessoas não tinham confiança e quando procuravam o auxílio do poder público para essa festa, que a princípio era uma festa pagã, o carnaval era uma festa pagã, hoje ela virou uma festa do povo, né? Existem pessoas que criticam, dizendo, porque esse povo festeja o quê? Festeja a miséria, festeja a ausência de recursos, de condições, festeja o amor pela sua pátria, festeja a alegria de um povo que acredita a cada dia que a coisa pode mudar. Porque se nós não acreditássemos dessa forma, o João Vilela, com a sua Design and Gallery, não estaria investindo tanto nessa cidade e estaria tão arraigado aqui com tanta consistência. Então, assim, é acreditar de que alguma coisa pode melhorar. E o importante aí, depois eu queria o teu comentário em cima, o carnaval hoje é business, é ganhar dinheiro. Muito. Essas pessoas que estiveram nos blocos, de alguma forma consumiram... Eu só vou te contar um exemplo. Você tem números... fáceis. Por exemplo, no sábado, domingo carnavalesco, foi o Babaianas com 80 mil pessoas. Sábado nós tivemos
um grupo, vários na cidade, mas um especialmente que foi a Bola de Neve, essa igreja Bola de Neve. Sim. A igreja levou para lá em torno de 15 mil pessoas. Na sexta-feira, se você ligasse para qualquer hotel da cidade, você não encontrava um leito. Você ia nos restaurantes na sexta, no sábado e no domingo, você via tudo super lotado de gente. Você tem noção de quanto recurso veio para a cidade e para a região? Aí você diz assim, onde é que o Pedro está roubando dinheiro? Exatamente disso, do turismo, da atividade principal que tem que alavancar o nosso litoral. Aqui não cabe mais indústria, aqui cabe turismo. Então está tudo pronto, né? Você está falando uma coisa que parece que as pessoas não entendem, às vezes, da nossa região. Muitas perguntam aqui de Santos, se é uma cidade que tem um porto, o mais importante é o porto, é o turismo. A gente já falou. Eu estou vendo São Vicente na TV, como é lindo. Não, é lindo. Então, está tudo pronto. Esse pôr do sol no Itararé, gente. Está tudo pronto. Aí isso é uma coisa de outro mundo, Não gente. dá para entender como é que a gente deixa abandonado essas coisas. Você fala do restaurante, as pessoas têm que vir para cá e elas consomem realmente. E nós deixamos isso para trás. O próprio poder público desincentiva essa questão de você ter um restaurante bacana na cidade. Pois nós estamos fazendo agora o Dia do Caiçara e vamos ter em maio a Semana Caiçara. Vai ter um festival gastronômico caiçara em São Vicente com pratos caiçaras. Primeira mão aqui no TV com Debate, Paulo Dado. Muito obrigado. Festival de gastronômico caiçara que você vai cair dizendo, não estou acreditando que eu tenho essa variedade e por preços convidativos. Ninguém vai ter que pagar o cordon bleu francês. O mais louco, Paulo, é que assim, às vezes os governantes de nossas regiões aqui, da nossa região e de cada cidade, não entendem uma coisa. Turismo, a gente pensar em turismo, nós temos belezas naturais. Sim. Mas nós temos que pensar o que o turista quer, isso no mundo inteiro. Isso é um padrão que não dá para mudar. Ele vai para algum lugar, ele quer limpeza e ele quer segurança. São as duas primeiras coisas que ele quer. Principalmente segurança primeiro. Precisa de hospitais adequados por causa de um acidente. Segurança é fundamental. Você não vai hoje. Limpeza e segurança meu irmão está na Turquia agora a trabalho. Há um medo de você estar na Turquia, que é um país muito mais seguro que o Brasil. Por causa do terrorismo, né? Sim, por toda aquela questão. Mas você não vai para a Síria hoje. Não. Você não vai para o Iraque. Sim. Para o Iraque você também não vai. Então, a segurança... Para o Egito você não vai. Não, é muito perigoso. E o Egito é fantástico. Egito e Turquia, né? Egito mudou muito. É algo inacreditável. Mas o Egito você não vai hoje. Então, a segurança é o primeiro ponto. Nova York teve que corrigir esse ponto, porque ela estava perdendo bilhões com a insegurança que tinha Nova York nos anos 80. Miami, final dos anos 70 e 80, era um terror, a criminalidade. Recentemente, Paris, por conta dos atentados. Dos terroristas, perdeu. Mas, de qualquer forma, Paris, aquele centro expandido, aquele centro histórico expandido, ele é seguro. Mas algumas regiões bem próximas são extremamente inseguras. Se você descer no aeroporto de Orly, pegar um trem, e vou para a Gare do Nord. A Gare do Nord não recomendo. Pois é. Não recomendo a Gare do Nord. Eu já fiz esse trajeto. Eu também já fiz. Então, e o taxista me perguntou se eu realmente queria descer com a minha esposa ali ainda. Então, mas veja, pegar o trem no aeroporto, o aeroporto internacional de Paris, que não fica em Paris, mas na cidade ao lado, como Cumbica ou de São Paulo. E você pegar esse trem, garanto para você que é muito mais seguro você pegar da Luz a Itaquera, CPTM. É interessante isso. E é muito mais organizado. E limpo. O que é pior. Mas aonde que está o erro com relação à insegurança? É o Estado, a ausência do Estado dentro das comunidades. Sim. Porque é o que nós estamos mudando. Houve uma exclusão dentro da França em relação a essa questão toda dos imigrantes que foram para lá por uma série de motivos. Que foram confinados em guetos, efetivamente. Na periferia da cidade. E aí não tinham opção de trabalho, dignidade, e passaram a fazer assaltos. Exatamente. No nosso caso, foi a ocupação desordenada das favelas. Justamente. Que cercou o nosso entorno. No final dos anos 60, e agora nós estamos entrando agora lá dentro com cultura. Se o Estado não entrar, alguém entra. Não. Não existe espaço desocupado. Se você desocupar o Estado, alguém vai ocupar esse espaço. Isso no mundo inteiro. Agora, eventos culturais, por exemplo, na minha cidade, eu estou dizendo não só São Vicente, nós, secretários, nos unimos em torno da metropolização. Temos uma reunião agora dia 8 de março. Que nunca existiu os secretários na nossa região, nunca. Os secretários de cultura, os prefeitos e secretários de cultura começaram a criar a metropolização.
A agência metropolitana não serve para estar no papel só. Ela tem que efetivamente mostrar para as pessoas que a gente tem que se unir. O pior é que os problemas são a comuns. primeira região metropolitana sem ser capital do Brasil. Sim. E nunca saía do papel. Porque nós não tínhamos experiência. Não, porque até então os problemas havia um individualismo. Tipo, passei a fronteira de São Vicente com Santos, outro território. Não é, o problema não é meu. Exato. E na verdade, ele é reflexivo. Se eu não cuidar da favela México 70, do Dique Sambaiatuba, do Dique do Pissarro, uma coisa está ligada à outra. Sei lá, Santa Catarina de Moraes. Se eu não cuidar daquela área toda, o reflexo vai vir para cá. Então nós temos que pensar metropolitanamente e cuidar também aqui em Santos dos morros, dos problemas que nós temos, do Guarujá, lá com os morrinhos, etc., de Praia Grande com as suas favelas mareianas. Os dois bairros São Jorge, o São Jorge e São Vicente, o São Jorge da Zona Noroeste de Santos, uma diferença os mesmos problemas. Mas a diferença é muito grande. O maior exemplo está aí. E o maior exemplo é a ausência do Estado. Nos dois lugares. Todos eles. Sim. Você não vê lá dentro uma escola adequada, você não vai lá uma biblioteca, você não vai ao centro de convivência, você não tem um centro de lazer, e é isso que a gente tem que mudar. Mas aí, Paulo, essa falta de infraestrutura, e na infraestrutura está a segurança, está a saúde, está essa questão do transporte adequado. Então o turista, a primeira coisa que ele vai olhar no lugar, é seguro? Primeira coisa, antes de mais nada, antes de saber se o lugar é bonito, se é feio, se é barato, se é caro, é seguro ou é inseguro? Porque é aí que é o primeiro ponto. Sim. Então se ele for seguro, opa, tudo bem, podemos pensar. Segundo passo, tem estrutura suficiente? Eu consigo chegar no lugar? Tem limpeza, tem organização, tem uma coisa que eu consiga andar lá no lugar? Daí que você começa a pensar, tem história, tem lugares bonitos, tem lugares agradáveis, e assim você vai. Você vai pegar, vou dar um exemplo clássico, a Ilha de Espanhola, que é a República Dominicana, e o Haiti. Conheço. Os dois são pobres. A República Dominicana é bem mais rica que o Haiti, não há dúvida nenhuma. Criou certos bolsões para turista. Sim. E lá na Punta Cana é seguro, você vai lá para Baía Ilha é seguro, você vai para a Casa de Campo é muito seguro, tem aeroportos, tem isso aquilo. É um país pobre, sem dúvida, mas é um país que conseguiu melhorar para o turismo e hoje no Caribe. voltado para o turismo, isso que é o mais importante. O Haiti é tão bonito quanto o seu mar. Sim, é a mesma ilha. Mas há uma administração difícil, problemática, péssima. Ninguém pensa hoje, você vai encontrar muita gente indo para Punta Cana. Sim. Você não vai ouvir ninguém, mas ninguém, falando, vai para Porto Príncipe. Porto Príncipe. Que era uma cidade antes, principalmente antes do terremoto, era linda. Mas o terremoto deu nas duas. Quando eu estava em Santo Domingo, que é a capital da República Dominicana, aliás, um lugar que também historicamente fantástico. Lá você encontra a história da América Espanhola é muito linda em todos os locais. Mas nenhuma história com a nossa riqueza. Não, sem dúvida. Nenhuma com a nossa riqueza. Mas lá você encontra. Ali começou realmente a América, né? O descobrimento da América Espanhola. Não, a América toda. Não, mas a gente acabou de falar que a América a América Espanhola começou lá. Não, eu sei, mas se você pensar a história oficial... A história que todo mundo conta, que não é a realidade. Não, mas a América começou aqui, a América Espanhola lá. América Espanhola, a gente pode fazer essa divisão. Mas de qualquer forma, considera-se lá que América a América. É que o erro do Haiti foi o mesmo que teve com todos os países onde tinha ditadura. Exatamente. A ditadura faz com que o povo pare de pensar, né? Mas, paradoxalmente, Baby Doc e Papadoc seguravam tudo aquilo ali de alguma forma. Através do medo, do terror. Tinha aquela coisa toda impondo. Mas eu tive em Santo Domingo. Podia se ir ao Haiti, agora você não pode. Eu estava em Santo Domingo quando aconteceu um terremoto de 6 graus, que é muito relevante. O de janeiro de 2010? Não. Você estava lá, não? Não, 2010 estava. Aliás, é assustador quando tem terremoto. E eu estava num prédio alto. E eu senti, chacoalhei razoável. Não aconteceu nada na cidade. Nada, absolutamente nada. Isso é preparado. Mas o que acontece? Há uma estrutura feita para isso. No Haiti foi muito menor os terremotos que tem em relação ao Chile, por exemplo, e devasta tudo. Então, assim, nós temos que ter estrutura, tem que ter segurança. O Haiti perdeu tudo isso, é um lugar lindíssimo, mas ninguém vai. Então, nós temos que ter na nossa cidade... Por isso que, reconhecendo esses erros, nós temos que começar a corrigi-los. Exatamente. E é por isso que a gente criou essa metropolização. Para que essa região fale a mesma língua. São 9 cidades apenas, mas que têm a mesma vocação para o turismo. Então, nós precisamos criar condições de segurança melhores, estamos pensando nisso. Precisamos entrar nas comunidades onde o Estado não está presente. Isso vai ser a parte mais difícil, hein, Paulo? Não está sendo não. Engraçado. Eu fui, por exemplo, a México 70, que é a principal ocupação da década de 70. Ela foi uma invasão da área da Vila Margarida,
Margarida, onde antigamente existia uma linda chácara que pertencia a Dona Margarida Pinho Rodrigues, esposa de Lúcio Martins Rodrigues. É isso que é bom do Paulo. O porquê das coisas. É o porquê da história da coisa. Então, Dona Margarida Pinho tinha naquela área uma área irrigada, muito densa, muito linda. A vila era na época, com fotos, inclusive de plantações. Mas na década de 70, com a industrialização de Cubatão rejeitava, porque eram só escarpas, era a parte alta. E aí não tinha onde aquela população se abrigar de maneira barata, sem custo tão alto. O primeiro ponto que eles vieram foi atravessando, chegaram na Vila Margarida, que era o ponto mais próximo. Então uma área de invasão ali. Foi uma área de invasão gigantesca. E aí aquela terra virou terra de ninguém. Eu me lembro de um incidente, por exemplo, há uns 3 anos atrás, quando os bombeiros foram lá apagar um incêndio e foram assaltados. É surreal, você vai ajudar e é assaltado. O SAMU não chega Já hoje. Hoje na área chega. continental, em certos lugares, não chegava a ser autorização. Na cidade de São Vicente, hoje, se vai a qualquer lugar com atrás, segurança. Não chegava a ser autorização. Tanto que, por exemplo, eu fui recentemente lá, encontrei um centro, que seria um pretenso centro cultural, construído pelo governo do Estado, justamente para ter a presença do Estado, só que ele foi entregue alguns meses antes de assumir o ex-prefeito, que eu não vou citar nome e nem vou falar nada. Ele ficou lá abandonado esses 4 anos. Nós estamos retomando, e o primeiro passo é colocar no local cursos profissionalizantes, uma biblioteca, um curso de teatro, curso de computação, curso de línguas. Então, assim, você vai dizer, é uma área conflagrada? É uma área difícil? Claro que é. É uma área carente? Claro que é. As pessoas moram em palafitas. Por isso que nós estamos urbanizando aos poucos. Mas à medida que você dá cultura para essa gente e mostra que eles são cidadãos, né? Olha, você tem o mesmo direito daquele outro, vamos tentar encontrar uma solução para o seu problema, vamos colocar aqui um pequeno postinho de saúde, vamos controlar, por exemplo, a criança que está nascendo aqui com pré-natal e tem um médico que acompanhe isso, a pessoa se sente aquecida e aí o problema acaba. Ou pelo menos ele diminui, ele se minimiza. O que acontece dessa violência toda é o desespero de se sentir abandonado. Urbanizar a favela é o caminho? É um dos projetos mais presentes do próprio governo do Estado. E essa intenção, inclusive, é do próprio vice-governador Márcio França, que busca insistentemente a colocação de condições boas de moradia para essa gente. Porque a México 70, por exemplo, tem lá alguns prédios que foram construídos, foi limpada uma grande área, que agora se transformou-se num pequeno jardim, ainda tem muito a ser feito, evidente, com a população gigantesca. Claro. Só naquela são 23 mil pessoas. É a maior favela de São Vicente? Não é a maior, não, mas ela é muito significativa. Porque, na verdade, não existe a maior nem a menor. Existe um entorno de favelas. O dique do Pompeba, depois, que pega o dique do Pissarro, que pega depois o caminho. Aí toda aquela. Você vai vendo. Olha, aquela serpentina. Exato, que é uma serpentina de palafitas que foram sendo montadas justamente próximos do mar, porque era mais fácil para jogar fora. Em Santos também. Jogava fora. Vem para Santos. Porque era fácil jogar o esgoto. A pessoa construía um barraco, colocava lá uma água que ele puxava uma gambiarrinha de algum lugar, puxava uma luzinha e ele não tinha que fazer canalização de esgoto. Tanto que as pessoas defecavam na própria água do mar. Isso não existe mais, está sendo corrigido de pouco a pouco. Agora, é um trabalho de anos que merece seriedade, não dá para fazer como estava sendo feito, uma brincadeira. Senhores, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado, Paulo Eduardo Costa, secretário de Cultura adjunto de São Vicente. Muito obrigado. Presidente licenciado do Instituto Histórico e Geográfico. Querendo mandar um abraço para o Fábio Lopes, que é o secretário de Cultura de São Vicente. Perfeito, um abraço. Meu amigo, meu parceiro, aliás, que trabalha comigo, somos amigos há 15 anos, falamos a mesma língua, temos os mesmos objetivos, e isso é bom, porque canaliza para um trabalho correto, coerente, lógico e determinado. E rapidinho, palestra do Dom Bertrand, quando? Dia 20 de março, às 18 horas, a início, ele vai receber as pessoas, vai conversar, o Príncipe Imperial. O início da palestra às 19 vai até às 20 horas. 18 horas que o príncipe não atrasa. Príncipes não atrasam. Agora, é importante que, se você tiver interesse, você telespectador, 3469-3520. É importante ligar e agendar a sua presença. 3469-3520. Se você esquecer e for deixar para ligar daqui a 2, 3, 4 dias, ligue no telefone do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente e não deixe de agendar a sua presença. Nós vamos colocar o telefone aí na tela. João Vilela, muito obrigado. Obrigado, é um prazer estar aqui com o Paulo. O Paulo tem um orgulho de São Vicente, sempre teve muito orgulho de São Vicente. Obrigado, João. Tem um conhecimento que tem que ser aproveitado. Cada vez que ele vem aqui, eu fico... Explorado no bom sentido. Explorado no bom sentido, sem dúvida nenhuma. Amigos, eu acho que ninguém conhece a história de São Vicente. Aliás, Paulo, não sei se você já escreveu. Tem, sim. Mas você tem que escrever um livro. Oh, meu Deus. Você tem que escrever. Um curso de história para essas pessoas que pensam que conhecem a história poderem fazer. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Muito obrigado a você, telespectador. O TV Com, o debate fica por aqui.